amiguinhos, olha aí o símbolo do assunto de hoje. Por quê? O assunto de hoje é música, é letra, é melodia, é poesia. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a formação de gêmeos univetelinos e bivetelinos. Gêmeos dizigóticos ou bivetelinos, nós temos que entender o seguinte, que são seres originados de espermatozoide e óvulos diferentes. Então, esses seres vão apresentar pouca semelhança genética entre os indivíduos, entre os gêmeos. Serão também formados em placentas separadas e estes vão ser chamados de gêmeos fraternos. Então, a formação de gêmeos monozigóticos ou univitelinos ocorre da seguinte condição. Esses gêmeos são originados de uma fecundação de um único espermatozoide com um único óvulo. Porém, o zigoto ele vai se dividir e dará origem, no caso, em duas pessoas. Então, pelo fato de serem originados de um único espermatozoide, de um único óvulo, eles estarão em uma mesma placenta, certo? Também esses indivíduos, pelo fato dessa divisão do zigoto e tal, então esses indivíduos eles terão a mesma carga genética ou patrimônio genético, né, muito idênticos. Terão automaticamente o mesmo sexo, terão o mesmo tipo consanguíneo, mesmo tipo de sangue, né, do grupo sanguíneos, e por esta razão se justifica que é chamado de gêmeos idênticos. Então, falar sobre gêmeos monozigóticos ou univitelinos, nós teremos que dar talvez uma definição um pouquinho mais didática, ou didaticamente pensando, seria uma interpretação da seguinte forma, que gêmeos univitelinos, monozigóticos, como queira entender, são originados a partir de uma fecundação de um único espermatozoide com um único óvulo e que este dará origem a indivíduos com mesma carga genética. Então, vamos analisar uma questão do Enem. Diz o seguinte a interpretação. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, a figura está, número 1, diz bactéria, na sequência 2, isolamento do DNA bacteriano, certito? A terceira figurinha, a terceira opção, clonagem do DNA. Na quarta posição está extração do gene de interesse, né? Automaticamente, a extração do gene de interesse é o gene que vai ser isolado, vai ser introduzido em alguma outra espécie. A quinta, fabricação do gene. Tá. A 6 diz inserção do gene nas células do tecido da planta. E por último, obviamente, está a opção 7, planta. Bom, aí na sequência diz o seguinte, do ponto de vista biotecnológico, como uma planta apresenta na figura é classificada?
Letra A, clone. Letra B, híbrida. Letra C, mutante. Letra D, adaptada. Letra E, transgênica. Então, analisando essa questão, ela é bastante típica do Enem, porque o Enem trabalha bastante com charge, com figuras mais interpretação de texto, e que geralmente 60% de questões do Enem, ela envolve questões que você tem que interpretar as charges, os desenhos e mais a parte teórica, a parte de texto. Então, no texto diz da genética experimental, de um gene, de uma bactéria que seria resistente a pragas e tal. Então, na 1, nós podemos perceber ali o que é um desenho de uma bactéria. Na 2, isolamento do DNA bacteriano. A 3, a clonagem do DNA. 4, no caso, a extração de gene de interesse. O gene de interesse seria a condição da resistência a pragas, não é? Então, isso obviamente vai caracterizar o que? A transgênica, que seria na letra E a resposta correta. Então, com chave de ouro, vamos esquecer que é clone, porque não é híbrida, não quer dizer nada de hibridização, nem é uma condição mutante, adaptada também, ali só seria uma questão mais para preenchimento da questão, mas não tem muito que ver. Então, mesmo que a pessoa não entenda muito de genética, não entenda muito de biotecnologia, tá na cara que a resposta é E, transgênica. De acordo com o relatório, a grande sombra da pecuária, feita pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de letra A, metano durante o processo de digestão. Letra B, óxido nitroso durante o processo de ruminação. Letra C, clorofluorcarbono durante o transporte de carne. Letra D, óxido nitroso durante o processo respiratório. Letra E, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. Então, vamos analisar a letra E, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagem. Meu amiguinho, vamos descartar sem muita conversa. Não tem muito a ver com dióxido de enxofre no processo do consumo da celulose, que é da pastagem, nada a ver. Sem muito papo, vamos eliminar a letra E. A letra D, óxido nitroso durante o processo respiratório. Também vamos descartar, nada de tamanha contaminação que vá atingir 18% do aquecimento global pela respiração do gado. Isso também podemos descartar sem muito medo.
Vamos tentar eliminar a letra C, porque ela diz o seguinte: clorofluorcarbono durante o transporte de carne. Meu amigo, uma opção dessa já está na cara que tem que descartar. Por quê? Jamais que o processo de transporte de carne, da produção da pecuária, vai atingir 18% do aquecimento global. Seria um exagero. Então, matematicamente, podemos descartar sem analisar a biologia ou a ciência. E letra B diz óxido nitroso durante o processo de ruminação. Meu amiguinho, também não é pela ruminação, por esse processo que vai trazer uma contaminação ou uma poluição ambiental. Então, certamente, também descartado a letra B. Então, analisando a letra A, ela diz metano durante o processo de digestão. E voltando na imagem, está lá a imagem 1, lá a vaquinha falando, colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. Aí na segunda opção lá diz, e o que faremos? Aí as vacas tiveram a ideia dizendo culparemos as galinhas. Bom, essa é uma questão que é muito visível, que a letra A vem ser correta. Por quê? Só para nós ter uma ideia, um ruminante, uma vaca, um boi de 2 anos, que já tem o porte normal adulto, e diariamente esse animal vai ter que consumir de 40 a 70, 60 quilos de pasto, no caso celulose, né, para manutenção do seu organismo. Então isso diariamente, esse animal vai consumir essa quantidade de alimento. Se for pasto, aí automaticamente 60, 70 quilos diariamente. E que este processo na digestão vai produzir o quê? Vai produzir o metano. Não que só o ruminante vai produzir o metano, mas outros animais, como porcos, os não ruminantes, também vão produzir o metano. Mas pela grandeza da pecuária, pelo número de animais que existe, e nesse processo pode sim atingir 18% do aquecimento global, só pelo fato na questão da produção de metano no ambiente. Olá, quero falar com você que tem uma história assim como a nossa, que é marcada de muita garra e determinação, pois o nosso objetivo é o sinônimo do seu sucesso.